Eu falo 9 idiomas. A voz firme de uma menina de apenas 12 anos atravessou o ar gelado da sala de reuniões mais exclusiva do 27º andar. Amanda, filha de uma faxineira, não tremia. Seus olhos fixaram-se nos de Augusto Nogueira, magnata do setor tecnológico, avaliado em 2,8 bilhões. A frase caiu como trovão no coração de um homem que construíra um império sustentado por arrogância. O riso de Augusto explodiu alto, sarcástico, reverberando contra as paredes de mármore importado de Carrara. Os executivos acompanharam com risadinhas nervosas, como hienas ao redor do chefe. Para todos, parecia impossível que aquela garota franzina, de sapatos gastos e uniforme escolar remendado, ousasse proclamar tal feito. O milionário, exibindo um Rolex de 150 mil, sentiu-se seguro para ridicularizar. Porém, no instante seguinte, a resposta dela começou a corroer sua máscara de poder. Enumerou com precisão: português, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim, árabe, russo. 9 línguas, ditas com clareza impecável. A cada idioma pronunciado, o riso de Augusto foi murchando, até restar apenas silêncio constrangedor. Os executivos que antes gargalhavam, agora se entreolhavam, incapazes de decidir se deveriam aplaudir ou recuar. Rosa, a mãe, permanecia imóvel, sem acreditar no que presenciava. O jogo cruel que o patrão havia armado transformara-se num espetáculo de inversão. Durante anos, Augusto acreditou que poder consistia em humilhar, em esmagar o orgulho de quem servia. Rosa, para ele, era invisível. Amanda, insignificante. Mas ali, diante de todos, a lógica da menina revelava uma verdade nua. A grandeza não se compra, não se ostenta, não se mede em fortunas. No rosto vermelho do milionário, pela primeira vez em décadas, brotou algo que nunca imaginara sentir em público: vergonha. A menina que ele queria ridicularizar acabara de se tornar espelho incômodo, revelando as rachaduras de um ego construído sobre luxo vazio. Dias antes do confronto, Augusto Nogueira já havia decidido transformar sua sede corporativa em palco de mais uma crueldade. O documento misterioso, herança de família, escrito em fragmentos que misturavam mandarim, árabe, sânscrito e idiomas esquecidos, tornara-se sua nova distração. 5 tradutores profissionais haviam declarado fracasso absoluto diante do quebra-cabeça linguístico. Para o empresário, aquilo era a oportunidade perfeita. Um enigma impossível que serviria de munição para desmoralizar qualquer um que ousasse enfrentá-lo. Não se tratava de conhecimento, mas de poder. A cada detalhe arquitetônico da sala, o brilho frio do mármore negro, as obras de arte avaliadas em milhões, o intercomunicador dourado, tudo era planejado para lembrar a visitante sua pequenez. Augusto não queria apenas vencer debates. Queria destruir a autoestima alheia. Era esse o combustível que o mantinha vivo, provar que fortuna equivalia à supremacia. Naquela manhã, escolheu Rosa Duarte como alvo de turno. Queria usá-la como exemplo diante de seus executivos, um lembrete de que os pobres existiam apenas para entreter e servir. A porta de vidro deslizou silenciosa. Rosa, 42 anos, uniforme azul marinho impecável, empurrava o carrinho de limpeza, companheiro de 6 anos de jornadas invisíveis. Atrás dela, Amanda, 12 anos, carregava uma mochila gasta, sapatos simples polidos com esmero e livros emprestados da biblioteca municipal. O contraste era gritante, a austeridade luxuosa da sala contra a simplicidade das duas. Rosa pediu desculpas, envergonhada, por trazer a filha. Augusto, com um sorriso venenoso, recusou a saída. Não queria adiamento, queria espetáculo. Mandou que a mãe revelasse sua função, reforçando a hierarquia. Limpar escritórios, foi a resposta breve, enquanto os dedos dela se apertavam no cabo do carrinho até embranquecerem. O bilionário gargalhou, zombando também da escolaridade limitada.
Diante dos executivos, a mulher encolheu. Mas a menina, que observava cada detalhe, começou a sentir dentro do peito uma chama que não conhecia: indignação. Naquele instante, o que deveria ser apenas mais um jogo cruel se transformava em prenúncio de queda. Augusto, satisfeito com o constrangimento da mãe, decidiu intensificar o ataque. Exibiu o documento antigo diante da menina como quem joga restos a um animal. Com sorriso venenoso, destacou que 5 doutores em linguística, com décadas de estudo, haviam fracassado em decifrá-lo. Apontou para Amanda, insinuando que filha de faxineira teria menos capacidade ainda. A provocação soou como sentença. Executivos presentes riram, cúmplices do espetáculo. Rosa, imóvel, tentou esconder a dor, engolindo lágrimas que já ameaçavam escapar. O bilionário acreditava ter selado mais uma vitória. Acreditava estar escrevendo outro capítulo de sua coleção de humilhações públicas. Amanda, porém, não reagiu como esperado. A princípio, seus olhos revelaram confusão. Em seguida, a expressão transformou-se em algo novo: indignação vibrante. Durante anos, aceitara o contraste com colegas de escola que tinham casas maiores, roupas novas e pais em carros reluzentes. Aprendera a conviver com a diferença de condições, mas nunca havia presenciado alguém ferir sua mãe com tamanha crueldade. A cena mexeu fundo. A cada palavra de Augusto, a menina sentia não apenas vergonha, mas uma responsabilidade inesperada: a de defender a dignidade de quem trabalhava 14 horas por dia para garantir comida na mesa e material escolar para os 3 filhos. Quando o milionário a mandou sentar-se em silêncio, Amanda ergueu a voz. Não tremeu. Cruzou o mármore da sala com passos pequenos, mas decididos. Parou diante do homem mais rico que já conhecera e, com calma surpreendente, perguntou: se ele mesmo não conseguia ler o documento, que direito tinha de humilhar os outros? A sala mergulhou num silêncio denso. Pela primeira vez em muitos anos, Augusto experimentava a sensação inédita. Estava perdendo o controle da narrativa. E aquela fagulha de rebeldia infantil, que não se deixava esmagar, era o presságio de uma inversão de poder que mudaria tudo. O silêncio da sala foi interrompido pela pergunta inesperada de Amanda. Se Augusto não conseguia ler o documento, por que se achava superior a quem também não entendia? A lógica simples, porém implacável, atingiu o magnata como golpe certeiro. Os executivos, acostumados a rir em coro das piadas cruéis do chefe, congelaram. Rosa, que há 6 anos suportava ataques velados, observava incrédula a filha confrontar um homem capaz de arruinar a vida delas com uma única ligação. Augusto tentou reagir, recorreu ao tom de autoridade, mas a voz traiu insegurança. O rosto, antes corado de soberba, ganhou manchas vermelhas de irritação e vergonha. A construção de décadas de arrogância começou a vacilar diante de uma menina de 12 anos. Amanda, em vez de recuar, avançou com serenidade que parecia impossível em alguém tão jovem. Declarou que inteligência não se media pelo dinheiro acumulado, mas pelo conhecimento adquirido e pela forma como cada um tratava os outros. A lembrança das palavras da professora ecoava em sua fala, carregada de clareza. Enquanto executivos se contorciam em desconforto, a mãe lutava para conter lágrimas, não mais de humilhação, mas de orgulho contido. Augusto, acostumado a dominar reuniões com frases afiadas e números exorbitantes, descobriu-se desarmado. Tentou reafirmar sua condição de empresário de sucesso, dono de 2,8 bilhões de reais, mas cada justificativa soava frágil, vazia. Amanda, com postura firme, lançou a pergunta que soaria como sentença: e quantos idiomas o senhor fala? A enumeração que se seguiu foi um desfile de poder verdadeiro: português, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim, árabe e russo. 9 idiomas, pronunciados com precisão.
Cada língua citada era um tijolo retirado do pedestal do magnata. O riso que outrora dominava a sala se transformou em silêncio constrangido. Executivos desviaram os olhos. Augusto, pela primeira vez em décadas, sentiu-se pequeno dentro da própria fortaleza. E a chama que ardia nos olhos da menina deixava claro: a humilhação havia mudado de lado. O impacto da enumeração ainda pairava sobre a sala quando Augusto, suando frio, murmurou a única pergunta que lhe restava: de onde vinha tanto conhecimento? Era inconcebível que uma garota de 12 anos, filha de uma funcionária de limpeza, pudesse acumular saber comparável a acadêmicos renomados. O silêncio que seguiu tornou-se quase físico, pesado, como se o próprio ar estivesse atento à resposta. Amanda, sem hesitar, revelou que aprendera na biblioteca municipal. Explicou que ali havia programas gratuitos de idiomas, conduzidos por imigrantes que, apesar de viverem de trabalhos simples, possuíam conhecimentos extraordinários. Era naquela rede silenciosa de professores voluntários que havia construído sua bagagem. Cada palavra dela era como martelada no ego do milionário. Enquanto ele gastava fortunas em jantares exclusivos e relógios suíços, uma criança avançava no caminho do verdadeiro poder apenas com curiosidade e disciplina. Executivos, antes cúmplices do riso, agora encaravam a menina com respeito contido, como se testemunhassem um prodígio impossível. Rosa, imóvel, descobria pela primeira vez a dimensão real da inteligência da própria filha. Amanda citou nomes com gratidão. A senhora Wang lhe ensinava mandarim às terças. Ahmed, refugiado sírio, compartilhava árabe às quintas. Maria, empregada doméstica, dedicava os sábados ao italiano. Além disso, frequentava sessões de línguas clássicas na Biblioteca Central da UFRJ, mergulhando em linguística comparada e sistemas antigos de escrita. Não era apenas poliglota, era estudiosa da história dos idiomas e de sua evolução. O contraste tornou-se brutal. Enquanto Augusto havia construído seu império financeiro com base em contratos e aquisições, a menina construía uma fortaleza intelectual com livros emprestados, vídeos gratuitos e disciplina solitária. O luxo dele era medido em cifras, a riqueza dela em saber. Rosa, tomada por emoção, percebeu que os longos turnos de trabalho, as horas extras e os sacrifícios silenciosos haviam se transformado em algo imensurável, uma filha que transformava a diversidade em grandeza. Augusto, por outro lado, sentia que seu império de arrogância desmoronava palavra por palavra. E quando Amanda concluiu que a verdadeira educação não custava nada além de dedicação, a sala inteira compreendeu. O poder genuíno havia mudado de mãos. Diante da revelação dos 9 idiomas, Augusto, já acuado, buscou desesperadamente recuperar o controle. O único recurso restante era o manuscrito que até então servira como arma de humilhação. Com mãos trêmulas, aproximou-se da mesa e empurrou as páginas em direção à menina, como quem oferece veneno disfarçado de desafio. A voz, antes carregada de sarcasmo, agora soava áspera, quase suplicante, se realmente sabia tanto que tentasse ler o enigma que derrotara especialistas. O ambiente congelou. Executivos que minutos antes haviam rido em coro inclinavam-se para a frente, como se presenciassem um duelo decisivo. Rosa, tomada por ansiedade, segurava firme o carrinho de limpeza, temendo que a ousadia da filha tivesse ido longe demais. Amanda, no entanto, apenas respirou fundo. Seus olhos varreram as linhas complexas do texto com calma surpreendente. Não havia medo em sua expressão, apenas curiosidade meticulosa, como se estivesse diante de um quebra-cabeça instigante. O salão, acostumado a ecoar gargalhadas de um milionário cruel, agora se curvava ao silêncio expectante. Amanda começou a identificar padrões. Murmurou que o texto não era um idioma único,
mas um mosaico de línguas organizadas em camadas. Cada parágrafo contava a mesma ideia a partir de tradições diferentes. Fragmentos de sabedoria preservados em mandarim clássico, árabe, italiano antigo, russo arcaico, alemão clássico e francês antigo. A explicação soou como revelação, chocando não apenas Augusto, mas também os executivos que, embora incapazes de confirmar, percebiam a lógica cristalina da análise. Quando ergueu o rosto, a menina perguntou se deveria tentar ler em voz alta. Rosa quase implorou para que não se arriscasse, mas Augusto, dominado por curiosidade e medo, murmurou um sim. Então, diante de olhares incrédulos, Amanda começou a recitar em mandarim clássico, com pronúncia impecável, os tons exatos que distinguiam significado. A sonoridade parecia música antiga ecoando entre as paredes frias de mármore. Em seguida, passou ao árabe, depois ao italiano arcaico. Cada idioma fluía com naturalidade, carregado de respeito cultural e autoridade inesperada. Executivos prenderam a respiração. Rosa levou as mãos ao rosto, lágrimas deslizando. Augusto, paralisado, assistia sua fortaleza desmoronar palavra por palavra. O manuscrito, que por anos simbolizara superioridade, havia se convertido em instrumento de sua derrota. E o mais devastador era a constatação de que a vitória não vinha de títulos ou fortunas, mas da dedicação silenciosa de uma menina de 12 anos. As últimas palavras em francês antigo ecoaram pelo salão como um sussurro carregado de séculos. Amanda então pousou os papéis sobre a mesa com cuidado reverencial. Seu olhar firme percorreu a sala antes de se fixar em Augusto, que se encolhia em sua cadeira de mármore. A menina explicou que não se tratava de um simples quebra-cabeça acadêmico, mas de um compêndio de sabedoria universal. Cada idioma preservava a mesma mensagem em diferentes tradições culturais. O texto falava da essência da verdadeira riqueza, não aquela medida em cifras, mas a que se reflete no respeito à dignidade humana. Executivos se entreolharam em silêncio constrangido. Rosa, com lágrimas nos olhos, mal acreditava no que ouvia da própria filha. Augusto, outrora senhor absoluto do ambiente, agora parecia um réu sentado diante de um tribunal invisível. A ironia era devastadora. O documento que ele usava para ridicularizar outros, na verdade, o expunha como exemplo vivo de arrogância vazia. Amanda prosseguiu com voz clara, cada palavra soando como sentença. Explicou que o manuscrito advertia sobre a pobreza dos que confundem posses com sabedoria. Declarava que aquele que mede grandeza por bens materiais é o mais miserável dos homens, pois perdeu a capacidade de enxergar a luz nos outros. Também ensinava que o verdadeiro poder não se exerce humilhando, mas elevando. Cada frase parecia direcionada a Augusto, despindo-o diante de todos. Ele sentia o suor frio escorrer pelas costas, a respiração falhar. O milionário, que sempre usara a fortuna como escudo, estava nu perante a clareza brutal de uma menina. Não se tratava mais de um duelo de palavras, mas de um julgamento moral. A plateia silenciosa, composta por executivos acostumados a obedecer sem questionar, agora parecia testemunhar uma condenação inescapável. Rosa observava, dividida entre medo e orgulho. Medo das consequências de desafiar o homem que podia arruinar suas vidas. Orgulho porque sua filha, nascida em condições modestas, erguia-se como portadora de uma verdade maior que qualquer império. Ao final da leitura, Amanda não gritou, não impôs. Apenas deixou que as palavras ancestrais pairassem sobre a sala. E foi justamente essa calma que tornou o impacto devastador. O magnata descobria, pela primeira vez, que existia um poder contra o qual dinheiro nenhum podia se defender. Quando o eco das palavras cessou, Augusto permaneceu imóvel.
As mãos tremiam sobre a mesa de mármore, agarrando-se à borda como se aquele detalhe físico fosse a única âncora em um mundo que subitamente se tornara líquido. O rosto vermelho dera lugar a uma palidez desconcertante. Pela primeira vez em 48 anos, o homem que construíra fama de invencível se descobria sem resposta. O silêncio era tão profundo que até o ar-condicionado parecia ruidoso. Executivos desviavam os olhos, envergonhados de testemunhar a queda do próprio líder. O espetáculo, que deveria ser um show de humilhação contra uma família simples, transformara-se numa cena de julgamento público. Augusto, que sempre acreditou que riqueza equivalia à superioridade, agora percebia diante de todos a fragilidade de sua lógica. Aquilo que sustentava sua autoridade, a aura de poder inabalável, havia se rompido como vidro trincado. Amanda, serena, manteve-se firme. Não havia traço de medo em sua postura, apenas a clareza de quem sabe que detém a verdade. Rosa, ainda incrédula, mal podia acreditar no que via. Sua filha não apenas sobrevivia ao embate, mas dominava o espaço que, até aquele instante, fora reino exclusivo do patrão. O orgulho brotava junto com o temor pelas possíveis consequências. Foi então que Augusto balbuciou, quase inaudível, palavras que ninguém esperava escutar de sua boca, um pedido de desculpas. Primeiro, gaguejou justificativas, tentando esconder vulnerabilidade. Mas diante do olhar fixo da menina, percebeu que não havia espaço para disfarces. Com voz embargada, pediu perdão a Rosa por anos de desprezo, por tratá-la como invisível, por ridicularizá-la diante de todos. A funcionária, que jamais ouvira o patrão sequer pronunciar seu nome com respeito, ouviu incrédula aquela confissão. Amanda, porém, não se deixou comover de imediato. Respondeu com calma que desculpas eram palavras fáceis. A mudança verdadeira se provaria em ações. O tom firme, vindo de uma criança, fez Augusto sentir um peso esmagador. O império que levara décadas para construir estava de pé, mas a armadura emocional que o sustentara contra qualquer oposição desmoronava diante da dignidade de uma menina de 12 anos. A sala, antes dominada pelo riso cruel de Augusto, agora respirava silêncio absoluto. Amanda aproveitou esse espaço vazio para ocupar uma posição que nunca tivera, a de quem dita condições. Sua voz, ainda juvenil, mas carregada de firmeza, ecoou como sentença. Declarou que um simples pedido de desculpas não apagaria 6 anos de humilhações sofridas por sua mãe. Palavras, afinal, podiam ser lançadas ao vento. O que contava eram as ações que viriam depois. Executivos, incapazes de acreditar no que viam, assistiam à inversão completa da hierarquia. Uma menina de 12 anos, diante do bilionário mais temido da cidade, estabelecia os termos de sua redenção. Rosa, entre lágrimas, apertava as mãos nervosamente, dividida entre orgulho e medo. Sabia que cada frase dita ali poderia mudar não só a vida delas, mas também o destino de um homem que até então parecia intocável. Amanda enumerou as exigências com calma quase estratégica. Primeiro, sua mãe precisava de um cargo digno, com salário justo e respeito, longe do rótulo invisível de faxineira. Segundo, Augusto deveria criar um programa de bolsas para crianças de famílias trabalhadoras, oferecendo oportunidades de estudo reais, não esmolas. Terceiro, ele teria de aprender um novo idioma para experimentar na própria pele a humildade de um aprendiz. A cada condição, o magnata recuava mais fundo na cadeira. O homem acostumado a negociar fusões bilionárias e contratos internacionais descobria-se negociando com uma menina. E o mais surpreendente, aceitava. Rosa, ainda em choque, mal podia acreditar quando ouviu a voz grave de Augusto pronunciar um "concordo". Um contrato silencioso começava a ser selado ali, sem canetas, sem advogados, apenas com a firmeza de um aperto de mão infantil.
Amanda estendeu a palma pequena e firme. Augusto hesitou por segundos que pareceram eternos, ciente de que aquele gesto o transformaria para sempre. Finalmente apertou a mão da menina. Pela primeira vez em décadas, não tomava uma decisão guiado por lucro ou poder, mas pela esperança de se tornar alguém melhor. Assim nasceu um pacto improvável entre um magnata em ruínas morais e uma garota que havia convertido indignação em liderança. 3 dias após o pacto, Augusto Nogueira, acostumado a arranha-céus de vidro e salas de mármore, entrou pela primeira vez no prédio da Biblioteca Pública Machado de Assis. Durante décadas, passara diante daquele espaço sem lhe dedicar sequer um olhar. Agora, caminhava pelos corredores simples como um aluno no primeiro dia de aula. Nas mãos, um caderno universitário barato, comprado às pressas em uma papelaria de bairro. O magnata de 2,8 bilhões parecia deslocado entre crianças fazendo tarefas escolares, idosos lendo jornais e jovens estudando em silêncio. Sua presença, imponente em qualquer salão corporativo, naquela tarde soava estranhamente pequena. Esperava ansioso por Amanda, que surgia com mochila abarrotada de livros e expressão firme, muito diferente da menina que havia acompanhado a mãe no trabalho. Naquele ambiente, não era filha de funcionária nem estudante comum, era professora. O magnata, que costumava intimidar ministros e banqueiros, sentiu o coração acelerar diante de uma menina de 12 anos prestes a lhe ensinar algo que seu dinheiro jamais compraria. Sentaram-se numa mesa cercada de cartazes coloridos com alfabetos, mapas e horários de aulas gratuitas. Amanda abriu um livro gasto de mandarim e explicou os 4 tons fundamentais do idioma. Para Augusto, cada palavra soava como desafio impossível. Sua voz grave tropeçava nos sons musicais, transformando o exercício em caricatura desajeitada. Amanda corrigia com paciência, repetindo exemplos até que ele começasse a entender as diferenças sutis. Durante 1 hora inteira, o magnata experimentou a estranheza de ser ignorante, algo que não vivia desde a juventude. Suava de esforço, tropeçava, errava, e a cada correção sentia o peso de sua arrogância anterior cair como casca morta. Rosa, observando à distância, mal acreditava na cena. O homem que por 6 anos tratara-a como invisível, agora se curvava à disciplina da filha. Ao final, Amanda resumiu a lição com serenidade. Aprender exigia humildade, e humildade era o primeiro passo para qualquer transformação verdadeira. Augusto saiu daquela biblioteca exausto, mas estranhamente energizado. Pela primeira vez em décadas, não se sentia dono de nada. Sentia-se aprendiz, e era justamente isso que tornava aquele momento tão revolucionário. 6 semanas após o pacto com Amanda, Augusto Nogueira compareceu ao tradicional almoço de sexta-feira no Clube Copacabana, reduto exclusivo da elite empresarial carioca. Por 15 anos, aquele salão privado fora seu território seguro. Taças de vinho de 2.000, poltronas de couro e conversas pautadas por cifras milionárias. Mas naquela tarde, o ambiente pesava diferente. Fernando Carvalho, magnata do petróleo, abriu a reunião com voz dura. Comentou sobre rumores de que Augusto estaria se misturando com gente comum em bibliotecas públicas, promovendo uma ex-faxineira a cargo executivo e financiando bolsas para jovens pobres. Sebastião Torres, herdeiro farmacêutico, acrescentou com sarcasmo que aquilo era loucura. O riso cruel dos colegas lembrava o mesmo eco que Augusto tanto cultivara no passado. Só que agora, ao ouvir, sentiu repulsa. Os amigos, antes cúmplices de sua arrogância, exigiam explicações. Queriam que Augusto recuasse, que tratasse sua recente transformação como um capricho passageiro. Mas ele, com serenidade que surpreendeu até a si mesmo, declarou que não estava em crise, e sim lúcido pela primeira vez. Contou sobre Ahmed, refugiado sírio que fora professor universitário.
hoje taxista e mestre em árabe. Citou a senhora Wang, ex-diretora de departamento em Pequim, agora voluntária de mandarim. Revelou que aprendera mais em poucas semanas com essas pessoas do que em anos de reuniões com aquela mesa de magnatas. As palavras caíram como ofensa. Ricardo Vasconcelos, herdeiro das telecomunicações, insinuou que Augusto precisava de psiquiatra. Sebastião o acusou de trair o círculo que sustentava seu prestígio. Fernando, em tom ameaçador, disse que a escolha era clara: ou retornava à arrogância coletiva, ou perderia o apoio da elite. Augusto não hesitou. Declarou que preferia perder status a continuar preso a uma bolha vazia. Disse que havia descoberto poder maior em elevar pessoas do que em humilhá-las. O silêncio pesado que seguiu foi a prova do rompimento. Ao deixar o salão, sabia que abandonava amigos de décadas, mas também percebia algo inédito: estava livre. Livre da prisão invisível do orgulho e da cumplicidade tóxica que confundia riqueza com valor humano. Pela primeira vez, Augusto saía de um banquete não com sensação de vitória, mas com paz. Um ano após o confronto no escritório, o VGC-7 no andar já não era o mesmo. O mármore negro dera lugar à luz natural. Obras de arte caríssimas foram substituídas por fotografias de jovens bolsistas. E no centro da sala, uma mesa redonda acolhia líderes comunitários. Naquele dia, Augusto convocou a imprensa para anunciar a criação da Fundação Amanda Duarte para a Dignidade Humana, com dotação inicial de $500 milhões. O objetivo: financiar programas educacionais, bolsas de estudo e cursos de idiomas em todo o Brasil. Rosa, agora diretora executiva da instituição, vestia-se com elegância e confiança. Já não carregava o uniforme azul de faxineira, mas a postura ereta de quem conquistou respeito. Amanda, com 13 anos, revisava sua própria apresentação, preparada durante semanas. O auditório estava lotado. Jornalistas, professores voluntários, universitários, refugiados e centenas de jovens beneficiados pelos novos programas. O ambiente, diferente dos antigos banquetes de elite, transbordava esperança. No púlpito, Augusto confessou que um ano antes acreditava ser um dos homens mais bem-sucedidos do país. Tinha bilhões no banco, status social e poder corporativo, mas descobriu que, na essência, era miserável. Relembrou o dia em que Amanda, com apenas 12 anos, o desarmou com 9 idiomas e uma lógica implacável. Declarou que tudo mudou quando percebeu que sabedoria não se mede em fortunas, mas em dignidade. Então chamou Amanda ao palco. A adolescente falou com clareza serena. A transformação de um homem poderoso era apenas prova de que mudanças individuais podem gerar ondas coletivas. Lembrou que cada criança merece oportunidade, que o endereço de nascimento não deve ditar o destino e que verdadeira liderança não se impõe pelo medo, mas se conquista pela capacidade de elevar. A ovação foi estrondosa. Ahmed, a senhora Wang e tantos outros mestres voluntários choraram ao ver o alcance de suas lições multiplicadas. Rosa, emocionada, abraçou a filha com orgulho silencioso. E Augusto, ao olhar para ambas, soube que finalmente havia construído algo que o dinheiro sozinho nunca poderia comprar. Um legado que ecoaria além de sua própria vida. Do alto da torre onde antes reinava a arrogância, agora nascia a esperança. O homem que ria de uma menina pobre havia se tornado símbolo de redenção. E a menina que ousou dizer "eu falo 9 idiomas" transformou-se em catalisadora de milhares de futuros. Gostou dessa história? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma próxima. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero saber até onde essa história chegou.